E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal VetNaNet e bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de embriologia de hoje a gente vai falar sobre a diferenciação do mesoderma. Como sempre, nossas aulas são baseadas nos livros Embriologia Veterinária do Rittel e Embriologia Clínica do Moore. Para começar, falando da formação e da diferenciação do mesoderma, por volta do 21º dia, vai ocorrer o espessamento das células do mesoderma em todo o embrião. Isso vai formar o mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e mesoderma lateral. O mesoderma intermediário vai dar origem aos rins e às gônadas. O mesoderma lateral, as cavidades do corpo e o sistema circulatório. E o mesoderma paraxial vai dar origem aos somitos. Os somitos dão origem ao esclerótomo, que vai gerar as cartilagens, o miótomo, que vai gerar a musculatura esquelética, e o dermiótomo, que vai gerar musculatura esquelética e derme. Então, falando um pouco sobre a formação dos somitos, que vem do mesoderma paraxial, como eu falei. Então, no final da terceira semana, o mesoderma diferencia no primeiro par de corpos cuboides, que são os somitos, que são os blocos mesenquimais na região occipital. Então, essa formação dos somitos é induzida pelos genes FOXHEAD-FOX, C1 e C2, NOT e ROX, e origina na região céfalo-caudal. Então, do rumo da cabeça do animal, do embrião, até a cauda. Eles são localizados em cada lado do tubo neural em desenvolvimento. E, como eu disse, vão dar origem aos músculos esqueléticos do tronco, a derme, as vértebras e costelas e tendões. E é importante dizer que a quantidade de somitos varia de espécie para espécie. Assim, mais no final do 20º dia, a formação dos somitos subsequentes. Então vai ter a formação do primeiro e depois vai ir a formação de 3 novos pares por dia. Então assim ele pode marcar a idade do embrião, já que ele vai cada dia vai aparecendo mais somitos, você conta somitos e descobre a idade do embrião. Então vai ocorrer essa compartimentalização no mesoderma axial. Então o somito recém-formado é epitelial e os outros é o dermiótomo, miótomo e esclerótomo, como eu falei. Falar um pouco da miogênese, que é a formação dos músculos, que vai ser a diferenciação de células musculares pelo gene MYFS. Ocorre a partir dos somitos, como eu tinha falado. Então os miótomos vai gerar os músculos do tronco e o dermiótomo vai gerar os prolongamentos dos músculos, que vai gerar os membros, que vai ser os brotos dos membros, que a gente vai falar na próxima aula. Então o número de células musculares vai ser determinada no nascimento. Então quando o indivíduo cresce, eles não se proliferam mais. Então quando a pessoa faz malhação, essas coisas, ela não vai gerar mais células. Ela vai aumentar o tamanho das que já possui. Então tem um aumento da massa muscular, ocorre pela via das células satélites, que vão fazer esse aumento, e vai aumentar o volume por deposição de proteína no citoplasma das células. E a osteogênese, que também vai ser a partir dos somitos, vem dos esclerótomos, que origina os condrócitos que se ossificam em vértebras e costelas, vindo também da notocorda e do núcleo pulposo. Falando do desenvolvimento do sistema urogenital, que é uma parte muito importante, primeiro a gente vai ter a geração do cordão nefrogênico, depois o pronéfron, que são afuncionais, o mesonéfron, que é o órgão excretor temporário,
Então, mas alguns répteis ainda mantêm essa função mesmo adultos. Esse mesonéfron vai virar o ducto mesonéfrico e depois o metanéfron, que é o rim permanente. E a formação da crista urogenital, o cordão nefrogêneo e a crista gonodal ocorre nessa etapa. Então, falando do desenvolvimento do sistema genital, o feto ele possui um primórdio bipotencial para desenvolver tanto o trato reprodutivo masculino como feminino. Então, ele pode desenvolver o ducto mesonéfrico, que vai gerar um mesonéfrico ou orfiano, desculpa que eu tinha esquecido desse segundo nome, que vai gerar epidídimos, vasos deferentes e a vesícula seminal. Ou ele pode gerar o ducto mulleriano, pode desenvolver essa parte e acabar gerando as tubas uterinas ou útero e a parte superior da vagina. Então, quando tem o cromossomo Y, vai ter a geração do gene SRI, que ele vai fazer o desenvolvimento testicular, além de ativar o hormônio antimileriano, que vai impedir que o ducto mulleriano cresça. Então, só o ducto mesonéfrico vai crescer, fazendo o crescimento das estruturas que eu mencionei. E com o cromossomo X, vai ter o gene SF1, que vai inibir a expressão de SOX9, que vai ser muito importante, porque inibe a beta-caterina, que vai fazer parte da inibição do ducto mulleriano, além de também provocar a falta de SRI. A falta de SRI vai degenerar o ducto mesonéfrico. Então, vai manter só o ducto mulleriano para poder evoluir e formar as partes como tubo uterina, útero que eu falei. E o mesoderma lateral? O mesoderma lateral vai dar origem ao mesoderma somático e ectoderma, que vai formar a parede do embrião, que vai ser a somatopleura. E o mesoderma esplânico e o endoderma formam a parede interna do embrião, que vai ser a esplancnopleura. Na segunda semana, o celoma intraembrionário vai se dividir em 3 camadas corporais. Então, com essa divisão, vai ter origem às 3 camadas, as 3 cavidades, que o corpo possui, que são as cavidades pericárdicas, pleurais e peritoneais. Aqui eu coloquei a fonte das imagens que eu utilizei, que essas aulas de embrio é muito difícil achar umas imagens boas para poder explicar para vocês. E por hoje é só, muito obrigado. Se gostar, deixe os gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. E por hoje é só, muito obrigado.